Fala pessoal, beleza? Que bom ter vocês aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre as TICs, as tecnologias da informação e comunicação tão essenciais hoje para a nossa vida do cotidiano, né? Mas, nesse caso, a gente vai falar um pouquinho sobre as TICs na pesquisa científica, na elaboração dessa pesquisa e na elaboração dessa escrita. E para isso, vou falar um pouquinho sobre as TICs que eu utilizei na minha pesquisa, também vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, falar então das ferramentas, as notas e o que elas têm aí de mais interessante. Vamos lá então, né, ao que realmente interessa. Na parte escrita, eu elenquei 3 como principais, que foram as que eu mais utilizei, que é o Google Docs, coloquei como número 1. Achei o Google Docs uma ferramenta nota 10 mesmo, excelente. Pelo fato da gente estar conectado à internet, colocar alguns complementos, isso facilita demais na hora de escrever, facilita muito a vida. Um exemplo de complemento é o Zotero, que eu vou falar daqui a pouco. Também utilizei o Google Tradutor, foi muito interessante e facilitou muito. O Word, o pessoal já conhece, sem muitas novidades, também é uma ferramenta muito interessante, muito bacana. E um leitor de PDF, que eu utilizei muito para poder grifar os artigos que eu tinha pesquisado, né? E falando em artigos, como eu os encontrei. Então, nesse sentido aí, ó, sobre a busca teórica e as citações, eu encontrei os artigos na plataforma Web of Science. Nota 10 também, muito intuitiva, muito simples. Você realiza ali algumas buscas, você vai filtrando os resultados, até você encontrar os artigos que realmente interessam na sua pesquisa. Nota 10, muito bacana, muito fácil. O Scopus, em segundo lugar, também muito intuitivo, muito fácil de encontrar os arquivos. Tem o Google Scholar e o Qualys eu utilizei para poder olhar a avaliação dessas revistas que eu encontrei no Web of Science aqui no país. Então, como que essas revistas são vistas aqui no nosso país, né? E como método de pesquisa, o Design Science Research, que é a propositura, a proposta de uma solução de um problema. Eu vou falar daqui a pouquinho aí, que é o tema da minha pesquisa. E como eu citei para vocês, lá no Google Docs, eu utilizei alguns complementos, e dentre eles, o Zotero é o mais interessante. Depois que eu descobri o Zotero, ou Zoteiro, como alguns podem falar também, não tem como mais ficar sem ele, porque ele te ajuda demais na hora de referenciar a sua escrita. Você realiza a pesquisa, você salva o artigo que você achou interessante. Na hora que você está escrevendo, você abre ali esse complemento, você coloca o título e nesse momento já fica a referência ali no corpo do texto e também no final lá na parte de referências. Não tem como ficar nota 10, excelente. E na minha pesquisa em si, encontrei algumas TICs, né? O XMind, o MindMaster e o Canva. Elas proporcionam a elaboração de mapas mentais, que é o tema principal da minha pesquisa. Também tem alguns outros aí, essas ferramentas, como eu já falei das demais, também são muito intuitivas e a ideia aqui é trazer as mais simples possíveis de utilizar. Depois, na edição, na gravação e na edição dos vídeos, utilizei o Screencastify, o Canva, que é que eu estou usando aqui de fato, e o Pixabay. Pixabay aí você vai encontrar algumas imagens, né? O Canva você realiza essa gravação, você realiza essa pequena apresentação nele. O Screencastify você pode gravar só a sua tela, só a sua câmera ou os dois. Muito simples, muito intuitivo. O Screen você consegue ali baixar um complemento no seu navegador do Chrome, por exemplo, e facilita muito na hora de você gravar esses vídeos e editá-los. Título da minha pesquisa, como eu prometi para vocês, né, a essência dele são os mapas mentais. E nesse caso, a utilização dos mapas mentais como instrumento avaliativo. Eu quero entender se existe uma viabilidade na utilização dos mapas como ferramenta de avaliação. Então a gente vai estudar, já realizei algumas pesquisas, vou me aprofundar, porque eu encontrei essa lacuna, né, nas pesquisas. Eu queria deixar aqui, então, o meu agradecimento às aulas, ao professor, aos professores como um todo, aos colegas aí pelas horas, né, de aprendizado, e dizer para vocês que eu tinha sempre a ideia do que fazer, mas eu não tinha as ferramentas. Então, a aula e as TICs
são essa ferramenta que hoje está me ajudando muito na elaboração da minha pesquisa. Certinho, pessoal? Então, muito obrigado e até mais.